existe uma pedagogia que é a pedagogia anarquista, que se põe como pedagogia libertária. E apesar de ter vários valores que são congruentes à pedagogia libertadora, a pedagogia como um todo não é equivalente. O objetivo da pedagogia libertária, assim como a da libertadora, é alcançar a autonomia, a responsabilidade, a solidariedade e o respeito e a criatividade dos educandos. Valores que a libertadora também vai ter. A libertadora, que eu quero dizer, é a pedagogia do Paulo Freire. Mas a diferença é que as definições de autonomia das duas pedagogias são diferentes. A pedagogia anarquista, ela tem como objetivo principal fazer com que o educando busque a liberdade. Mas que o educando tenha liberdade, mas por meio de sua própria busca. Então, por exemplo, em uma prática escolar que se usa pedagogia anarquista, o educando ainda não é livre. Ele está lá para buscar a própria liberdade. Então ainda vão existir hierarquias. A hierarquia professor-aluno. Mas essa hierarquia não vai ser autoritária. Da mesma forma que na libertária. Que na libertadora. Então, você vai ter um professor que vai ser responsável por um grupo de alunos. Entretanto, assim como na escola nova, acontece na escola nova, os alunos são responsáveis por guiar o caminho do próprio conhecimento. E assim lhes é atribuído uma série de responsabilidades, as quais, se eles não cumprirem, eles são punidos com uma... Qual que é o nome dessa palavra? Uma restrição da própria liberdade. Como que acontece essa punição na pedagogia anarquista? Basicamente, o aluno vai ter várias responsabilidades durante a semana, tipo estudar tal coisa, fazer tal prática, E vão acontecer várias reuniões em que esses alunos vão mostrar o trabalho que fizeram durante a semana. Os alunos que não... Os alunos que não tiverem cumprido com as próprias responsabilidades, ao invés de estarem livres... os alunos, para desenvolver essas atividades, estão livres para fazer elas no horário que eles acharem melhor. Então eles organizam os próprios horários e as próprias tarefas. É claro que se eles precisarem de algum auxílio, eles podem pedir para ou outros alunos ou para os professores que são responsáveis por ajudar os alunos nessa organização e por passar o conhecimento, não de forma a transferir ele, eu acredito, mas de forma realmente a educar eles só que na área no tema em que os estudantes estão desenvolvendo o próprio trabalho.
Então, bom, voltando para a punição, acontece que se ele não cumprir todas as responsabilidades, outro aluno vai ser responsável por dizer a esse aluno que não cumpriu suas responsabilidades o horário que ele vai fazer cada coisa na próxima semana. Então tem a duração de uma semana e basicamente está acontecendo uma privação da liberdade de escolha dos horários para as práticas curriculares do aluno. Não sei se eu posso colocar como curriculares, mas para as práticas pedagógicas que o aluno vai realizar. Bem, como é que isso se relaciona à libertadora? Enquanto na libertária tem Enquanto na libertária, a autonomia tem o objetivo principalmente da busca da liberdade, a libertadora define a autonomia como que? Autonomia? Calma aí, deixa eu ver. A libertadora tem sim o objetivo da busca da liberdade, mas não apenas isso, como ela só vai estar completa se o aluno tiver ciência da sociedade que o rodeia e da classe que ele pertence. Então, é tanto a busca da liberdade quanto a consciência da classe pertencente, da classe que o aluno é pertencente, quanto a realidade que o rodeia. Toda essa tríade forma a autonomia para a pedagogia libertadora. Aqui, pedagogia libertadora. Isso é importante por causa das duas tratarem de conceitos que têm ambiguidade na semântica, na parte da palavra, eles ainda vão divergir no sentido semântico. Pode ser de autor diferente, enfim. O que eu tenho que falar agora? Bom, outra coisa que é importante saber é... Bom, a pedagogia libertadora vem para fazer uma negação de princípios de pedagogias que vieram antes dela. A tecnicista, a tradicional, a escola nova, e ela não se comunica diretamente com essa pedagogia anarquista, mas também nega princípios dela, como eu acabei de falar. Muitas vezes é colocado que o principal problema de outras pedagogias são a aula expositiva, sendo que para Freire isso não é verdade. O problema da aula não vai estar na explicação do professor, né? O professor ir lá e expor o conhecimento que ele vai trabalhar com a classe. Porque a explicação do professor por si só não vai caracterizar uma pedagogia bancária, uma prática bancária, uma prática pedagógica bancária. Uma prática pedagógica bancária vai se caracterizar pela tentativa de transferência de conhecimento, sem levar em consideração a ética e, bom, outros assuntos que a gente vai falar pra frente, mas vamos focar em uma coisa cada vez. O problema não está na explicação do professor, porque isso não vai caracterizar a prática pedagógica bancária. O problema está no estilo de educação que tem uma relação entre o educador e o educando, em que o educador se considera
uma fonte exclusiva do conhecimento do educando. O que não é verdade, obviamente. Porque, bom, você é um professor numa escola e está ensinando uma coisa para um aluno, mas o professor o que o Paulo Freire quer dizer é que o professor não é a única fonte de conhecimento que o aluno tem. Não é a única, inclusive, bom, uma coisa que eu disse. Os alunos têm vivências. Têm vivências que independem da escola. Vivências familiares, sociais. Vivências que simplesmente não dizem respeito à escola. Quer dizer, não dizem respeito à escola. Muitas vezes dizem respeito a práticas pedagógicas. Por exemplo, uma mãe ensinar um filho alguma coisa é uma prática pedagógica, mas não diz respeito à escola. Então, o problema basicamente não é a aula expositiva. O problema é se você der uma aula expositiva de forma a considerar que você é a única fonte do conhecimento que está sendo atribuído nessa aula para os alunos. Você não é a única fonte. Não tem como isso acontecer. Ponto. E um ponto que eu gostaria de pontuar, que eu acho da hora, é que, bom, basicamente o Paulo Freire faz isso porque ele valoriza as experiências particulares e pessoais de cada aluno. E acredito que essas experiências têm o potencial de ajudar no trabalho pedagógico. Porque assim é possível valorizar. Porque em uma sala de aula a gente tem muitas individualidades. Então, Paulo Freire trabalha de forma a valorizar a individualidade de cada indivíduo. Isso comunica bem com as ideias de Adorno, que falava sobre a sociedade de massa e como se cria uma sociedade de massa justamente para que não haja uma esqueci. Se cria uma sociedade de massa para que para que para que se faça uma comunidade que é composta de indivíduos, mas sem nenhuma individualidade. Todos os indivíduos são iguais na sociedade de massa. Isso facilita o controle autoritário desses indivíduos, porque ao invés de controlar uma sociedade toda, você precisa controlar um só indivíduo que compõe toda a comunidade. Tipo, não é exatamente isso, mas eu acho que deu pra entender o que eu quis dizer. Calma aí. Além de o educador se considerar a única fonte de conhecimento do aluno, também é problema que o educador... Como é que fala? Eu escrevi aqui. Que o educador rompe ou não aceita a condição fundamental do ato de conhecer, que é a da sua relação dialógica. Então, condição fundamental do ato de conhecer.
é a condição da relação dialógica do... Bom, enfim, eu tenho que lembrar. Deixa eu fechar aspas aqui que eu não fechei aspas. Tá, vamos lá. Porque que o escolanovismo e o tecnicismo é inadequado para Freire. Bem, eles são inadequados pela questão da autonomia. Por isso que eu falei sobre a anarquista, enfim, a autonomia. O que acontece? Por um lado, a gente tem a escola nova, que vai propor um ensino baseado puramente no empirismo. Um ensino positivista. Então, uma vez que essa prática faz com que os alunos experimentem tudo. Veja só. Experimentar tudo por si só não é um problema, é algo bom, na realidade. O problema da escola nova é que ela só experimenta. Então, o aluno fica preso nas práticas e a prática pedagógica não dá recurso para que o aluno faça críticas sobre tanto o objeto de conhecimento que ele está recebendo, quanto sobre a realidade que entorna o próprio aluno. Então é necessário que o aluno questione tudo que está na volta dele, assim como ele questione o próprio objeto de conhecimento que ele tem. E da mesma forma acontece com o tecnicismo, só que ao invés do tecnicismo focar muito em práticas, no sentido mais duro da palavra, ele vai focar no... como que fala? Deixa eu ver. No treinamento técnico, que é basicamente objetivo o aluno. Você pega 100 questão e faz o aluno responder essas 100 questão, e uma vez que o aluno está focado simplesmente em olhar o conceito para responder uma pergunta qualquer. Uma pergunta qualquer é meio feio de dizer, né? Mas assim, ele tá olhando um conceito e respondendo uma pergunta. Ele tá se tornando um operário, basicamente. Um operário intelectual, se eu posso dizer assim. Então, acontece que o aluno, ele não consegue... voltando. Não é um aluno que não consegue. Essa prática pedagógica não permite que o aluno faça críticas da mesma forma que acontece na escola nova. Enquanto na escola nova você ocupa demais o aluno com práticas, na tecnicista você ocupa muito o aluno com conhecimento técnico, treinamento técnico. E essas duas práticas pedagógicas naturalmente vão contribuir para uma sociedade em que existem muitas pessoas que sabem fazer coisas, mas não sabem necessariamente por que elas estão fazendo aquilo, que contribui para a estabilidade do capitalismo. Certo? Parece que sim. O que torna um ser humano um ser ético? Tem uma listinha de coisas aqui que o Paulo Freire defende que torna um ser humano um ser ético, que é a capacidade de comparar, valorar, intervir, escolher, decidir e romper. Bom, Paulo Freire, como deu para perceber bastante até agora, ele quer formação de alunos críticos. Essa crítica, ela... vamos coisa por coisa, ela necessita de rompimento. Rompimento do quê? Quando você vai criticar algo, muitas vezes será necessário fazer o rompimento de conhecimentos anteriores.
Então vai ser necessário que você rompa, por exemplo, se você é um ser crítico e você descobre que algo que você pensava saber, na verdade, não está formado na sua mente de forma tão adequada quanto se deveria. Por exemplo, eu acho que potenciação se faz de uma forma, mas na verdade se faz de outra. A criticidade vai exigir que você seja capaz de romper esse conhecimento anterior, esse conhecimento equivocado que você tinha, para que haja lugar para um novo conhecimento, simples assim. Então você precisa ser capaz de romper. Para Paulo Freire também vai ter sentidos sociais, então romper com ideias capitalistas sobre, enfim, esse rompimento tem que acontecer para você se tornar um ser autônomo. E para se tornar um ser autônomo depende de ser um ser ético. E ser ético depende de romper as coisas. Deu pra entender o caminho, né? É necessário a capacidade de decidir, que é autoexplicativo, você precisa conseguir decidir as coisas por si só. E é muito importante que a criação da autonomia no sentido de decisão não é de uma hora para outra. Ela é um processo que demora bastante. Eu vou até pegar uma parte aqui do livro que fala sobre isso. Cadê? Olha só. Ninguém é autônomo primeiro para depois decidir. Então você primeiro cria decisões para depois se tornar um ser autônomo. Então por isso que na escola é necessário que dê espaço para os alunos tomarem as próprias decisões. Não só na escola, mas em casa, em todos os lugares. É necessário que o ser humano tome decisões para que ele se torne um ser autônomo, não que outras pessoas tomem as decisões por ele, que cria um cenário um pouco mais autoritário, bem mais autoritário na verdade. Mas não era isso que eu queria falar. Bom, isso também, mas enfim. A autonomia vai se constituindo na experiência de várias, inúmeras decisões que vão sendo tomadas. Por que não desafiar o filho, ainda criança, no sentido de participar da escolha do melhor horas para fazer seus deveres escolares? Que é algo parecido com o que a gente viu na pedagogia anarquista. Porque o melhor tempo para essa tarefa é sempre o dos pais. Os pais impõem esse tempo para os filhos. Igual o outro aluno vai impor os horários para os outros estudantes que não cumpriram as responsabilidades. Estão vendo? Bem legal, né? Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Paulo conclui isso. Bom, sei lá. A gente vai amadurecendo todo dia ou não. A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Não ocorre em data marcada. É nesse sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade. Vale dizer, em experiências respeitosas da liberdade. Então veja como os conceitos estão muito atrelados e eles dependem de si para fazer uma cadeia de pensamento. Uma cadeia de raciocínio. Em que, bem, a autonomia depende da liberdade e da ética. A ética depende de todos esses fatores. A liberdade depende de crítica. E da mesma forma que e por a liberdade depender de crítica, a autonomia também depende de crítica, porque ela depende da liberdade. Então, acontece que os pensamentos de Freire acabam se tornando mais complexos, se tornam uma leitura um pouco mais complicada, justamente por esse entrelaçamento gigante de conceitos. E muitos desses conceitos vão ser definidos pelo próprio Paulo Freire. Por exemplo,
a ideia de esperança. Esperança, para Paulo Freire, se dá não no sentido de esperar, mas de esperançar, ele diz. Em que o sujeito não apenas espera que algo aconteça bem, mas que ele busca que ele haja para que aquilo possa, para que aquilo tenha condições de acontecer bem. Opa, foi mal. Então tem a questão da definição de esperança para Paulo Freire. Tem a questão que ele discute a problematização do futuro, que ele liga bastante com a esperança. Enfim, são inúmeras coisinhas que o Paulo Freire vai definindo no seu trabalho. E a gente precisa ter muito cuidado para não se confundir no palavreado dele. E a curiosidade? Eu falei da curiosidade? Acho que eu não falei da curiosidade. Deixa eu ver o que tem pra falar aqui. Curiosidade também depende da ética. Então, mais um caminho pra gente seguir. Dá pra construir uma árvore com isso, é bem legal. Acho que eu devia construir ela. Vou tentar depois. Mas olha, assim como nenhuma autonomia vai... Como que eu tinha dito? Nenhuma autonomia parte da... Como é que é? Deixa eu ver aqui. 1.5. Cadê? Não, aqui. Aqui é estética e ética. Tá falando aqui. Cadê? Ninguém é sujeito à autonomia de ninguém. Da mesma forma, nenhuma curiosidade se sustenta eticamente no exercício de negação da outra curiosidade. Percebeu? Os dois são, tipo, muito parecidinhos. A estrutura, pelo menos, não o conceito. A curiosidade é uma coisa diferente, completamente diferente da autonomia. Apesar de depender dela. Bom, a única relação é a dependência, no caso. Bem, o que ele quer dizer quando ele diz nenhuma curiosidade se sustenta eticamente no exercício de negação da outra curiosidade? Vamos colocar na relação de educador e educando. Se a curiosidade do educador, a curiosidade do educador é uma curiosidade, beleza. O educando também tem uma curiosidade. Se a curiosidade do educador se restringe puramente a saber sobre o que o educando está curioso, nossa, tá difícil fazer essa ligação pra mim. Que estranho. Calma aí, deixa eu ler. Olha só, ele diz assim: curiosidade dos pais, que só se experimenta no sentido de saber como e onde, anda a curiosidade dos filhos, se burocratiza e fenece. Calma aí, eu vou ler e depois eu gravo. É interessante como saber perguntar é muito mais importante do que saber responder. Isso é esquisito, mas... isso é legal, eu gosto disso. Na escola sempre incentiva meus alunos a perguntar sobre tudo, absolutamente tudo. Paulo Freire vai falar sobre como o professor deve ser... como a ética do professor deve ser voltada para a sinceridade. Em que, diferente da pedagogia tradicional, onde o professor tem a posse de todo o conhecimento e ele vai simplesmente transferir esse conhecimento para os alunos, basicamente o professor vai ser a autoridade máxima.
Então, você cria... Bom, calma aí. Nessa pedagogia tradicional, você cria um cenário onde o professor não... É um ser, tipo, onisciente praticamente. Ele não tem espaço pra errar. Não faz sentido. Tipo, o professor sabe de tudo. E os alunos não sabem de nada. Então, acaba acontecendo que o professor sempre tem que ter a resposta. Sacou? Só que Paulo Freire defende de o professor ser sincero e simplesmente admitir quando não sabe algo, ao invés de simplesmente chutar o que é esse algo. Eu já fiz algumas vezes, sinceramente. Vou até procurar onde que ele diz isso. Mas é importante que os alunos tenham... Tipo, você tem que fazer um equilíbrio onde um aluno tenha bastante liberdade de perguntar. Isso vai ter que ser satisfeito em qualquer situação. Calma aí. Nossa, até esqueci o que eu tava falando. Caraca, o que eu tava falando? Tem que fazer um equilíbrio onde o aluno sempre vai ter abertura para fazer as perguntas, para fazer as críticas dele. E você, como professor, como educador, vai responder as perguntas dele naturalmente. Mas você vai se deixar livre para admitir que não sabe quando não souber realmente de algo. Isso cria... você tem que deixar claro para os alunos que você não sabe de tudo. Mas você também não pode sempre responder que não sabe. Então você tem que fazer uma mediação de forma que... Quer dizer, sempre que você não souber, você não sabe. Mas faça com que os alunos perguntem de forma a chegar no objeto de conhecimento em que a aula propõe. É isso que eu quero dizer. É o que eu tento fazer normalmente. Mas a maioria das vezes... Quer dizer, muitas vezes eu não consigo. Mas na maioria das vezes eu acho. Enfim. Tem a questão da licenciosidade. A liberdade para Freire é limitada. Em que sentido a liberdade é limitada para Freire? Vamos ver aqui, senão eu vou falar abobrinha. Tá, pelo que eu entendi, o que Freire chama de... Como é que é? Licença... Deixa eu ver, que esqueci. Licencionismo? Vem de licença. E seria equivalente ao que eu entendo por libertinagem. Então, liberdade, ser livre para fazer suas escolhas. Enquanto na libertinagem, você tira proveito disso para fazer escolhas duvidosas e questionáveis. Não é porque eu sou livre que eu vou... Isso entrou numa questão engraçada, calma aí. Não é porque eu sou livre que eu vou... sei lá, xingar alguém sem motivo, tá ligado? Ou então... Sabe, atitudes não éticas. Tipo, você ser livre não implica em você fazer o que quiser necessariamente. Sacou? Isso vai mais pra libertinagem. Tem algo estranho nisso que eu tô falando, mas eu não sei dizer o que é. O que mais que eu tenho falando?
ele... Bom, Paulo Freire fala sobre muitas coisas, mas uma das coisas que eu achei legal é falando da classe dominante, no sentido de como ela tenta apagar o passado. Deixa eu até ver o que ele falou aqui. Tipo, o que a ideologia dominante faz, o papel principal da ideologia dominante é ocultar, isso, essa palavra que eu tô procurando, ocultar verdades que podem gerar problemas para essa classe dominante. Um exemplo fácil é o pessoal que nega que existiu uma ditadura militar, ou então que acha que não existe, sei lá, machismo, racismo, essas coisas. Todas essas pequenas coisas, bom, uma vez que seja... Tipo, calma aí. É esquisito, mas eu vou continuar falando e depois eu revejo e critico o que eu mesmo disse. Isso faz sentido. Tá, mas o que eu ia falar? O que eu tava falando? De ocultar. Então eles ocultam verdades, o que cria essa falta de memória. Mas isso não é exatamente uma falta de memória, porque sequer foi dado a possibilidade de existir essa memória. Para que existisse a falta de memória, é necessário que exista primeiro a memória, certo? E daí Freire fala sobre uma menina, não esqueci qual livro que ele falou isso, que foi lá no Movimento dos Caras Pintados, que o Freire falou com uma menina jovem, não lembro quantos anos que tinha, mas ele disse que tinha algo entre uns 13 e 15 anos, eu acho. E ela falou, assim como fomos capazes... calma aí. Assim como fomos capazes de pôr o presidente pra fora, seremos capazes de nunca deixar que a vergonha deixe esse país. Ela sabe. O que ela quer dizer? Ela quer dizer literalmente o que ela disse. Não se deixa a vergonha sair do país, no sentido que não se esquece o que foi feito. Então, não se pode permitir que o que aconteceu seja esquecido. É por isso que a história o conhecimento da história, da própria história, principalmente, é muito importante. E é por isso que existe a proposta há muito tempo de ter uma matéria nas escolas justamente sobre as histórias, sobre a história. Calma aí. Esqueci o nome da matéria que é proposta. Eu não quero falar besteira. Mas... Bom, história que vai contar sobre a história da África, porque eles são os nossos povos originários, a história africana e indígena. E a gente acaba estudando muitas vezes uma história muito focada na Europa, nos portugueses, no... Tipo, que não tô falando que não é importante, é muito importante. Só que, tal qual é importante estudar a história europeia, porque a gente veio de lá, também é importante estudar as nossas origens africanas e indígenas. Nesse sentido que eu quero colocar. Então, porque não se pode esquecer o que foi feito. A África, assim como o Brasil, também foi. Tipo, lá foi muito mais bizarro que no Brasil. Bom, não sei, os dois foram muito bizarros, na real. Enfim, os dois são horríveis. Mas, tipo, eles também foram explorados e feitos coisas feias, igual foi no Brasil. E não se pode esquecer que essas coisas aconteceram. É isso que eu quero dizer. Ponto.
Acho que é isso, a pedagogia anarquista eu achei da hora. O negócio da ética eu achei um pouco confuso por ser tanto. Gostei de quando ele fala que estar sendo é condição para ser. Eu acho isso interessante. Então, por exemplo, pra você. Tipo, ele não chegou a falar isso, mas é o que dá a entender. Então, pra você ser um educador, você precisa estar educando. Faz sentido, faz muito sentido. Tipo, falando assim parece, nossa, mas é óbvio, mas é por causa que muitas vezes é visto como um título, sabe? Tipo, você é ser um título. Por exemplo, imagina que eu me formo. Eu tô fazendo faculdade de matemática, certo? Eu me formo em matemática. E depois que eu me formo, eu vivo como um padeiro. E eu não exerço nada em relação à matemática. Quer dizer, coisas que estão relacionadas à matemática, mas que estão relacionadas ao cotidiano, não necessariamente ao conhecimento matemático. Nesse caso, eu posso me chamar matemático na sociedade, tipo, burocraticamente sim, eu vou ser um matemático. Mas para Freire, eu sou apenas um matemático se eu estiver sendo um matemático. Sacou? Você é o que você está sendo. Ser? Corre. Você está sendo. Ser depende de estar sendo. É isso. Como eu escrevi? Estar sendo é condição para ser. É a mesma coisa que ao contrário. Eu acho que é isso. Tá bem confuso tudo ainda, eu preciso sintetizar. Depois posso tentar fazer um vídeo sintetizando. Eu acho que eu não vou fazer isso, mas talvez eu faça. Eu tô bem cansado, mas eu preciso passar 3 slides e fazer uma parte escrita. E eu tenho que fazer bastante coisas. É isso, adeus.